Último culto do ano, né? Nós temos tanta gratidão a Deus, tantas coisas boas aconteceram esse ano. E eu queria encerrar esse ano falando a respeito de algo que é o nosso desejo mais profundo. Quando todo novo ano começa, nós fazemos planos, como a Maia falou. Nós fazemos planos, nós pensamos em novos hábitos que nós queremos adquirir, novos compromissos que nós queremos fazer durante o ano. Você pensa na dieta que você vai fazer, e aí, às vezes, em fevereiro já está mais ou menos, né? Mas nós fazemos novos planos a todo ano. Em todo momento nós planejamos coisas, né? Mas isso, como tudo que a gente deseja na nossa vida, o nosso desejo mais profundo por trás de tudo isso é que nós queremos ser felizes. Nós queremos encontrar felicidade, e não é só nós, mas todo mundo deseja ser feliz. Se a gente for dar uma olhada para aquilo que o mundo tem buscado, lá no fundo, o desejo por trás do que se tem buscado, o desejo por trás do dinheiro é porque se imagina que o dinheiro vai trazer a felicidade. O desejo de construir uma família é porque se imagina que uma família bem estruturada vai trazer felicidade, né? Nós queremos ser felizes de fato. E nós fomos criados para ser felizes. Deus, Ele deseja que nós sejamos felizes. Mas quando nós colocamos a nossa própria felicidade acima de Deus, nós nos tornamos infelizes. Você já pensou a respeito disso? Quando a nossa felicidade ela se torna o nosso Deus, o resultado disso é que nós nos tornamos infelizes. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso hoje, um pouquinho dessa felicidade. A Bíblia fala tanto sobre felicidade, e a Bíblia normalmente usa um termo para felicidade, que não seria exatamente feliz, né? Mas algo muito próximo a isso que nós temos hoje no português. Mas a Bíblia fala sobre as bem-aventuranças. Hoje nós não vamos falar sobre as bem-aventuranças, né? Mas tem várias bem-aventuranças na Bíblia toda. O Sermão do Monte começa com uma lista de bem-aventuranças. Mas em todo lugar na Bíblia, nós nos deparamos com bem-aventuranças. Como é bem-aventurado aquele que faz isso. Como é bem-aventurado o fulano. Como é bem-aventurado, né? A Bíblia nos dá caminhos para essa felicidade, para essa bem-aventurança. Mas o mundo tem procurado de diversas formas por essa felicidade. E muitas vezes tem procurado nos lugares errados, né? Você já viu esse filme? Quem já viu, levanta a mão. Como é que é o nome do filme? A Procura da Felicidade, né? É um filme bem legal, é um filme muito bom. Que a gente vê uma pessoa se ferrando o filme inteiro, né? Perrengue atrás de perrengue. E aí, o final do filme é ele saindo da empresa que contratou ele conseguiu um emprego que ele tanto buscava. E o final do filme é ele saindo da empresa e ele faz um gesto assim que agora ele encontrou a felicidade. E o filme termina com uma frase que eu não vou lembrar, mas é mais ou menos assim: esse breve momento da minha vida se chama felicidade, né? E aí encontrei a felicidade. Eu encontrei. Termina com isso. Ele encontrou a felicidade, porque ele passou por tanto problema com o filho dele, na pobreza e tudo mais, que quando ele chega lá no objetivo dele, ele fala: agora eu encontrei. Tem um pastor chamado Josemar Bessa, que ele diz o seguinte: seria uma tragédia enorme encontrar o casamento certo, o emprego certo, a casa certa e o Cristo errado. Seria uma grande tragédia encontrar a melhor família, o melhor trabalho, comprar a melhor casa, ter o melhor carro,
fazer as viagens que eu queria e não encontrar a Cristo. Que grande infelicidade, que grande tragédia de uma vida assim, né? E ele fala essa frase, nem é em relação a esse filme, ele fala essa frase em relação a uma série que também ficou muito famosa, que talvez alguns tenham assistido, uma série também muito boa, chamada This Is Us. This Is Us, né, em inglês. Uma série muito boa, que fala a respeito de uma família, e ela pinta o retrato de uma família perfeita. Depois tu começa a entender que não era tão perfeita assim, tem vários problemas também, né? Mas ele fala isso, não adianta nada encontrar tudo certo nessa vida e encontrar o Cristo errado, ou colocar a minha esperança em outro que não seja Cristo, né? Quero ler com vocês o Salmo 32. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você não tiver. Nós vamos projetar aqui. Se tu puder passar para mim ali, Guilherme, no texto, tá? Quando a gente for ler, que daí eu vou lendo aqui e tu passa. Diz assim, tem gente procurando ainda, Salmo 32, são 11 versículos apenas. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é tão preciosa, Senhor, que nós temos a convicção de que ela é muito mais rica e profunda do que nós podemos compreender. Mas que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser edificados através da tua palavra, Pai. Para que nós possamos encontrar esse caminho de felicidade que o Senhor nos deu. O Senhor nos abençoe para que nós encontremos alegria e felicidade verdadeira, não momentânea e passageira. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo haja sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que nós possamos ser transformados. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você se lembra... não precisa nem se lembrar, né? Você sabe de quem que é esse salmo aqui? Davi, né? Você se lembra o que aconteceu na história de Davi? Quando nós lemos o Salmo 51, é um salmo de quebrantamento, né? Se você quiser, dê uma
passe algumas folhas da sua Bíblia, você vai encontrar. Salmo 51, um salmo de quebrantamento, né? Davi escreveu esse salmo, e aqui a nota que tem antes do salmo diz assim: escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Batseba. Então, um salmo de quebrantamento. Davi ele foi confrontado com quem ele era, né? Não com quem as pessoas achavam que ele era, mas com quem ele era de fato. E aí Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi está profundamente arrependido. Em alguns momentos ele fala: purifica-me com o isopo e ficarei puro, lava-me mais branco que a neve e serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E ele diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi ele faz uma promessa aqui. Ele diz: eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que eles se voltem a ti. Senhor, me perdoa dos meus pecados, transforma o meu coração. E eu vou falar disso, para que outras pessoas também te encontrem. E aqui nesse Salmo 32, parece que Davi está se comprometendo a cumprir essa promessa. E está instruindo os pecadores a respeito da verdadeira alegria de ter os seus pecados perdoados. De ter as suas transgressões apagadas, né? Davi está nos instruindo, nós que também estamos nessa mesma condição de pecadores que precisam de instrução, de como nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Você lembra qual foi o pecado de Davi? O texto diz ali, né? Ele adulterou, mas o pecado ele foi muito além disso. Se você olhar lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12 nos conta isso, né? Nós não vamos ler todo o capítulo aqui, mas 2 Samuel 11 e 12 nos conta a respeito do pecado de Davi e da resposta de Deus para Davi. Davi, ele olha, enquanto o seu exército estava lá na guerra, Davi estava lá: eu sou o rei, né? Já fui para tanta guerra, né? Vou ficar em casa, vou ficar curtindo. Tem um palácio para quê se eu não posso curtir? Ele fica por lá. Aí ele consegue ver do palácio uma mulher tomando banho. Ele se encanta. Ele manda chamar, mas essa mulher tinha um marido, né? Era Batseba, mulher de Urias. Aí Urias estava lá na guerra. Urias estava cumprindo seu dever. Davi dorme com Batseba, descobre que ela engravidou, manda chamar Urias, né? Então já teve o adultério. Aí o que ele tenta fazer? Ele tenta encobrir. Ele manda chamar Urias. Urias chega, ele diz: ô Urias, vai lá passar um tempo com a tua esposa, tu tá sendo tão bom, tu é um cara tão legal, tu merece, né? Vai lá passar um tempinho com a tua esposa, curte um pouquinho a tua casa. Davi queria enganar Urias, para que ele dormisse com sua esposa e acreditasse que esse filho que nasceria era dele. Também não tinha DNA, o ratinho não estava agindo nessa época ainda, né? E aí Urias se recusa a fazer isso. Urias diz: não, jamais eu vou fazer isso se os meus companheiros estão lá na linha de frente, estão lá na batalha, como eu vou me dar esse luxo? O que Davi falhou em ser, Urias foi. Urias era uma acusação viva contra Davi, porque Urias foi o homem que Davi falhou em ser. Pouco se fala a respeito desse homem, mas olha que homem fiel. Davi ele precisa mudar o plano. Urias não aceitou.
Urias não foi para casa, ele embebedou Urias lá para ir para casa, Urias não foi para casa. Davi precisou mudar o plano. E o plano dele foi o seguinte: eu vou mandar uma carta para Joabe. Ele escreve uma carta mandando que Joabe colocasse Urias nas linhas de frente para que ele fosse morto em combate. E adivinha quem leva a carta? O próprio Urias. Né? Urias estava carregando a sua própria sentença de morte, e ele carrega com fidelidade. Ele entrega a carta, não questiona, ele não abre, ele não vê o conteúdo da carta, ele não faz nada disso. Ele simplesmente vai lá, cumpre o seu dever, e é o homem que Davi falhou em ser. Urias vai, entrega a carta, Joabe obedece, coloca ele lá na linha de frente, e aí manda um relato para Davi: ó Davi, nosso plano lá deu certo. Ele não fala isso, ele só fala assim: o Urias morreu em batalha. E aí lá no final do capítulo 11 de 2 Samuel, tem o relato de Davi. E olha o que Davi fala. A partir do versículo 25 até o versículo 27, Davi diz assim: Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso. Rapaz, coisa que acontece, né? Todo mundo sabe que isso acontece na guerra, né? Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem quer devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Vai lá, Joabe, tá fazendo certinho. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Olha só. Plano perfeito. Crime perfeito. Não deixou vestígios. O único que poderia se incomodar já morreu. Mas o texto termina dizendo assim: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Né? Ninguém ia ficar sabendo. Mas aquilo que Davi fez desagradou o Senhor. Porque Davi tinha medo, e por isso ele arquiteta todo esse plano. Davi tinha medo das consequências de ter o seu pecado exposto. Né? Já pensou se descobrem? Já pensou se Urias descobre o que aconteceu? Não, nós precisamos dar um jeito. Urias não aceitou. Já pensou se descobrem que o rei não é tudo isso? Davi estava mais preocupado com aquilo que as pessoas estavam pensando a respeito dele e que pensariam a respeito dele do que aquilo que Deus pensaria a respeito do que ele fez. E o texto termina dizendo que ninguém descobriu nada e deu tudo certo, o plano de Davi deu certo. Mas Deus viu. Davi tinha uma testemunha que ele não conseguia matar. Tinha uma testemunha do pecado de Davi que ele não conseguia calar. Não interessa o plano que ele fizesse. E era mais do que uma simples testemunha, era alguém a quem ele mesmo prestaria contas. Né? Até que Davi foi confrontado do seu pecado, lá em 2 Samuel, no versículo 13. O profeta Natan confronta Davi e Davi cai em si. Né? Quando nós somos confrontados, assim como Davi foi confrontado, isso é uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Né? Às vezes a gente acha que se alguém nos confronta, a gente acha, o que tem a ver com a minha vida? Né? O que essa pessoa acha que é? Quem Natan acha que é para vir confrontar o rei? Na verdade, o confronto é uma grande prova do amor de Deus. Deus viu o que Davi fez. Isso não passaria impune. Né? Quando nós cometemos pecado, quando nós pecamos contra o Senhor, seja um pecado que nós consideramos como um pecado
leve, ou seja, uma grande falha. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós precisamos entender que Deus é sempre o público dos nossos pecados. Todo pecado é cometido na presença de Deus. Nenhum pecado é cometido longe dos olhos de Deus. Só que muitas vezes, assim como Davi, nós estamos mais preocupados com o que os outros estão pensando sobre nós do que o que Deus está pensando sobre nós. Nós tentamos disfarçar o nosso pecado para que ninguém descubra quem nós somos. Mas nós nos esquecemos que todo pecado é cometido diante dos olhos de Deus. Né? E é a Ele que nós prestaremos conta no último dia. Embora, diante de todas as pessoas, eu possa ser alguém de caráter perfeito, não é diante de vocês que eu vou prestar conta no último dia. É diante do Senhor. E o que adiantou passar aos olhos dos outros como alguém sem pecados, se no grande crivo que nós temos que passar, que é o de Deus, nós não vamos passar. Não adianta nada, né? Primeira coisa que nós vemos ali no texto, versículo 1 e 2, nos mostra... Tem dia que vai e tem dia que não vai, né? A felicidade de ser aceito. E aqui nós começamos a compreender, logo de cara, o que significa de fato ser feliz. O que significa essa felicidade? Que as pessoas têm buscado e têm buscado no melhor emprego, na melhor família, na melhor casa, no melhor tudo, né? O que significa de fato ser feliz? E a verdadeira felicidade está em ser aceito. E aceito por quem? Aceito por Deus. Muitas pessoas, ao dizer que nós precisamos de aceitação, dizem que nós precisamos de autoaceitação. Que eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Isso é o segredo da felicidade. Você precisa se aceitar do jeito que você é. Né? Você é assim. Eu me lembro que até acho que eu já compartilhei em algum momento. Eu vi um vídeo, um pastor colocou um trecho de uma entrevista da Anitta. Quem aqui gosta da Anitta? Ninguém vai falar, né? Isso é só pegadinha, né? Vai que eu amo, né? Mas um trecho da entrevista da Anitta, que ela estava falando a respeito do amor. Que todo ser humano, na verdade, ele deseja, lá no mais profundo do seu ser, ele deseja ser amado. Né? Isso é uma verdade. Todo ser humano deseja ser amado. E ela percebe isso, que tudo aquilo que a gente faz é porque a gente deseja ser amado. A pessoa que busca dinheiro atrai pessoas, né? E ela tem aquela sensação, a fama atrai pessoas ao redor dela, e ela tem aquela sensação de que, nossa, como eu sou importante, eu sou alguém importante, as pessoas me idolatram, me amam. Ela percebe isso, que muitas pessoas não conseguem perceber. Mas a conclusão a que ela chega é que, então, no fundo, sabe o que tu precisa? Olha a grande resposta que a Anitta chegou. Sabe o que tu precisa? Se todo mundo deseja lá no fundo ser amado, tu precisa se amar. Essa é a grande resposta. O mundo não consegue ir além disso, né? As pessoas não conseguem enxergar além disso. Não conseguem enxergar que o nosso amor próprio ele não é suficiente para satisfazer a nossa carência de amor. Existe um outro amor, sim, que é capaz de nos satisfazer, que é capaz de nos fazer felizes de verdade. Atender os mais profundos anseios do nosso coração, mas não é o meu amor próprio. Não é o meu amor próprio, não é eu me aceito do jeito que eu sou, não é eu sou assim e não vou mudar. A verdadeira felicidade está em encontrar o amor de Deus por nós, de ser aceito por Ele, não por mim mesmo. Olha o que o texto diz. Como é feliz
aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele que tem os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele em quem não há hipocrisia. A verdadeira felicidade. No Salmo 1, nós também temos um relato, os Salmos falam bastante a respeito disso, né? Davi fala bastante sobre isso. Lá no primeiro Salmo, Davi diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. A sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Como é feliz aquele que é obediente ao Senhor, né? Nós vemos que aquele que obedece ao Senhor, aquele que é santo e perfeito, aquele que encontra o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, é feliz, feliz de verdade. Só que nós nem sempre conseguimos ser aquilo que nós sabemos que deveríamos ser. Nós nem sempre conseguimos ser obedientes completamente. Nós não conseguimos. É muito feliz aquele que obedece ao Senhor em todo o tempo. Mas Davi está dizendo assim, sabe quem também é feliz de verdade? Aquele que pecou contra o Senhor, mas descobriu que foi perdoado. Aquele que não conseguiu obedecer perfeitamente, mas encontrou perdão e graça. Né? Isso talvez tange muito mais a nossa realidade. Nós nem sempre conseguimos obedecer perfeitamente. Mas existe graça do Senhor, perdão disponível para nós e felicidade verdadeira de ser aceito pelo Senhor, de ter os nossos pecados apagados, perdoados. Davi era um rei, era rico, tinha conquistado grandes coisas, era popular, era admirado, era respeitado, tinha mulheres, o que muitos homens buscam, né, e acham que nisso encontrarão a felicidade. Tinha tudo aquilo que ele podia querer. E ele não encontrou a felicidade nisso. Salomão também foi por esse mesmo caminho, né? De tentar encontrar o sentido da vida e a felicidade nas coisas. Mas a verdadeira felicidade não está em manter uma boa reputação para ser aceito pelos outros. Não está em ser aceito por pessoas que não me conhecem o suficiente para me rejeitar. A verdadeira felicidade está nós sermos completamente conhecidos por Deus e ainda assim aceitos e amados. Eu sou completamente conhecido, meu pecado é conhecido por Ele. Ele não é alguém que me olha achando, você é legal, você é querido, vem pra cá que eu te aceito. Não é assim. Ele nos olha, Ele vê lá no profundo, Ele sabe quem nós somos de fato, não aquilo que tentamos fazer parecer. Ele sabe quem nós somos e ainda assim Ele nos ama e nos aceita. Essa aceitação nós precisamos compreender. E Davi vai deixar claro a respeito disso. Né? Não é uma aceitação que diz assim, você pode fazer o que quiser. Continue sendo quem você é. Não tem problema. Não. Mas Ele nos recebe como nós estamos. Na condição em que nós estamos, se nós depositamos fé, nós somos aceitos, somos amados, somos recebidos. Isso é muita graça, né? Isso é muita graça. Porque Davi não fez nada para merecer. Eu e você não fizemos nada para merecer. A felicidade, ela não se merece. Ela se recebe, né? E justamente por isso que nós somos felizes de entender que nós não merecíamos nada e ainda assim fomos tão agraciados, tão presenteados, né? Nós temos tentado viver para ser aceito pelas pessoas? Ou nós temos buscado viver como alguém que já foi aceito por Deus? Eu até já contei em algum momento a respeito de quando eu não conhecia Cristo, né? Eu era um adolescente que era rebelde, né?
rebelde com meus pais, eu queria, de alguma forma, chamar atenção. Hoje eu olho para trás e isso é muito claro para mim, né? Que era uma tentativa desesperada assim, de chamar atenção. Então eu era rebelde e fazia fiasco e bebia e caía pela rua, né? Dormia no meio da rua, acordava no outro dia ia embora. Achava, nossa, que rebelde, né? E no fundo era uma busca por ser aceito. Era uma busca por ser aceito. Na escola era do fundão. E aí incomodava todo mundo. Tinha os alunos que queriam se concentrar, né? Tinha os alunos que queriam estudar. Olha que absurdo. Estavam na escola para estudar, né? E esses eram alvo das nossas piadas, né? Hoje chama de bullying. Na época não era muito chamado ainda assim. Mas eram alvo do bullying, né? Se tinha algum colega que tinha alguma característica em específico que se destacava, a orelha, boca, sei lá o quê, né? Era motivo de piada. Tudo era assim. Porque isso, né, hoje eu olho para trás, é muito, muito nítido, né? Isso era uma postura que era admirada, por incrível que pareça, né? Mas tinha pessoas que olhavam, nossa, como ele é legal, né? Da mesma forma como lá no mundo tem um monte de pessoas que acham um monte de coisa legal, e por isso que tem gente que vive da forma como vive. Tu acha que a gente olha um cara passando empinando de moto, né? Tu fica torcendo para cair, né? Deus está vendo. Mas tem gente que olha e acha, nossa, né? É o máximo. Porque no fundo nós buscamos ser aceitos. Nós buscamos essa aceitação. E nós fazemos coisas que as pessoas ao nosso redor acreditam que é admirável. Nós nos moldamos. Só que olha o grande perigo disso. Nós entramos na igreja e aqui dentro as coisas que são admiradas são outras. E o nosso comportamento pode se moldar simplesmente para ser aceito por esse grupo. Porque agora esse é o grupo que eu busco admiração. Esse é o grupo que eu busco aceitação. E nós simplesmente moldamos o comportamento sem mudar o coração. O pecado é o mesmo, você percebe como o pecado é o mesmo. O pecado da minha rebeldia da adolescência é o mesmo pecado de eu entrar na igreja e mudar a minha postura sem mudar meu coração, só para ser aceito por vocês, sem me importar com o que Deus está pensando a meu respeito. Você percebe que é a mesma coisa? Só que lá fora eu faço o que é admirado pelo mundo, aqui dentro eu faço o que é admirado pelas pessoas. É a mesma coisa. Porque nós temos uma dificuldade grande em entender que nós já fomos aceitos, nós não precisamos lutar pela aceitação de mais ninguém. O fato de ser aceito é a verdadeira alegria da nossa vida. É a verdadeira felicidade que nós vamos encontrar. O texto fala, feliz é aquele cujo pecado é coberto, né? Quando nós cremos em Cristo, quando nós confessamos nosso pecado, Deus passa uma borracha na nossa dívida, né? A nossa dívida já foi levada lá na cruz. Então, por isso nós podemos encontrar essa alegria de ser perdoados. O perdão de Deus, ele não vem sem consequências. O pecado, ele sempre traz consequências, né? Mas a grande alegria é nós descobrirmos que nós somos aceitos porque lá na cruz as consequências do nosso pecado caíram sobre Jesus. O nosso pecado ele não fica impune. Mas Deus se propôs a pagar o preço da sua própria justiça. Né? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus limpa a nossa vida,
limpa a dívida que nós tínhamos contra Deus, né? Contra Ele. Versículo 13 e 4, nós vemos o pecado, o peso do pecado não confessado. O texto diz assim: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Davi escondeu o seu pecado por volta de 1 ano. Você pode perceber que o bebê já tinha nascido, né? O bebê nasceu, a criança nasceu, parece que deu tudo certo, e Davi lá escondendo o seu pecado. E embora o plano tenha dado certo e ninguém tivesse descoberto, Davi não conseguia encontrar felicidade. O plano deu certo, deu tudo, foi tudo bem, mas Davi tinha um sentimento como se o corpo dele tivesse sido esmagado por causa da culpa que ele carregava. Isso é, em primeiro lugar, o pecado, ele coloca culpa sobre nós, nós carregamos a culpa do nosso pecado. Mesmo que você não saiba disso. Mesmo que você não considere e não pense a respeito disso. A culpa do pecado, ela não some sozinha. E não some com o tempo. Eu fui uma vez num cartório, um cartório de registro, nem lembro o que era direito, ali em Santa Maria. E eu cheguei no cartório e fui fazer um documento, cadastro de sei lá o quê. E eles consultaram o meu CPF para fazer esse cadastro e descobriram que tinha uma dívida no meu nome. E eu não sabia, né? A gente se mudou, acho que de uma casa para outra, e uma conta de luz ficou em aberto e a gente não sabia. E ficou aquela conta lá, e ficou, né, uma dívida no meu nome. Eu não sabia disso, não considerei isso, mas quando eu cheguei para fazer o cadastro, estava lá a dívida. A dívida não sumiu sozinha porque eu não sabia, né? O nosso pecado, ele pesa sobre nós e ele está contra nós. É uma dívida que nós temos, que nós contraímos, que não vai sumir com o tempo. Não interessa se você não considerou isso, se você não pensou a respeito disso. O pecado é uma dívida que não vai sumir. Já pensou você chegar no céu para fazer o seu cadastro e o anjo puxar o teu CPF? Falar assim, opa! Ele fala assim, não, mas eu não sabia da dívida. Eu tentei também. Eu falei, não, mas não sabia, gente. Eu sou inocente. Ele fala assim, mas eu não sabia. Ah, tá, tu não sabia? Então tá bom, vamos apagar. Não é assim, né? Simplesmente porque você viveu a sua vida sem pensar no pecado. Simplesmente porque você viveu a sua vida sem considerar que a palavra de Deus pode ser realidade. A sua dívida não vai sumir, porque você não considerou essas coisas. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus, né? Mas não é simplesmente o pecado que pesa sobre nós, que é o peso do pecado não confessado. O pecado, ele nos separa de Deus. E longe de Deus nós não encontramos felicidade. Pelo contrário, longe de Deus não existe felicidade verdadeira. A felicidade que nós podemos experimentar nesse mundo, ela é momentânea, passageira. Ela vai passar. A nossa vida é como um sopro. Essa felicidade é mais breve ainda. Né? A felicidade que nós podemos encontrar nas coisas que conquistamos, ela é passageira, ela é muito breve. Lá em Lucas 15, Jesus conta uma parábola do filho pródigo, né?
Esse filho que saiu da casa do pai, ele sai gastando os bens de maneira irresponsável e ele descobre, quando o dinheiro acaba, ele descobre que tudo aquilo que ele correu atrás não podia satisfazer ele de verdade, né? E ele está numa situação deplorável, ele deseja comer a comida que os porcos estão comendo, ninguém dá nada para ele, e aí ele retorna para a casa do pai. E ele encontra um pai de braços abertos, um pai que o recebe, o aceita, o perdoa. E ele tinha um plano em mente já. Ele falou assim: eu vou chegar lá na casa do meu pai, eu vou dizer: pai, ó, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos, eu vou trabalhar para ganhar o meu salário. Muitos autores dizem que esse filho não estava arrependido quando ele decide voltar para a casa do pai. Ele caiu em si, ele percebeu que a casa do pai era melhor, mas ele não está arrependido ainda do seu pecado. Ele tem um plano, ele quer trabalhar pelo salário, ele não quer depender do pai. Eu vou lá, eu vou trabalhar, pelo menos lá tem recursos. E ele chega lá, ele fala assim: pai, eu pequei. Antes que ele fale o plano dele, o pai já fala assim: vem cá, meu filho. O pai vai correndo na direção dele, coloque um anel no dedo dele, coloque em sandálias, uma roupa nova, restaure a posição de filho. Não porque ele fez nada para merecer. E ali existe uma compreensão verdadeira de quem é esse pai amoroso, que nos recebe sem merecimento nenhum, né? Nós somos aceitos sem merecimento. O mundo nos promete vida, mas a realidade é que fora da casa do nosso pai, nós encontramos apenas infelicidade. Quando nós falamos da casa do pai, não é aqui, né? A gente não está falando das quatro paredes da igreja, não. Lá fora é só infelicidade. Você quer ser feliz? Só aqui dentro. Claro que não. Mas nós não encontramos felicidade verdadeira fora de um relacionamento com o nosso pai. Fora de uma vida com Deus. Não existe felicidade completa e verdadeira. E nós, muitas vezes, pecamos porque nós acreditamos nas promessas de vida que o mundo tem. O pecado é isso. Nós pecamos porque nós não cremos nas promessas de Deus. E cremos nas promessas do pecado. Nós cremos que o pecado nos trará satisfação. Aquilo que ele prometeu, mas o pecado não cumpre suas promessas, né? Nós não encontramos verdadeira felicidade. Você já parou para pensar a respeito disso? Será que você olha para o mundo às vezes, você vê pessoas fazendo tanta coisa errada e se dando tão bem? Será que isso não enche os seus olhos às vezes? A gente vê pessoas agindo de forma desonesta e enriquecendo, aplicando golpes e saindo impune, traindo amizades, casamentos e dá tudo certo. Quando a gente olha para isso, será que o nosso coração não fica tentado a ir pelo mesmo caminho? Ah, será? Não seria bem bom também? Muitas vezes isso pode ser a gente tentando comer comida dos porcos também, né? Assim como aquele filho. O que Davi pensava é que se ele confessasse o seu pecado, se as pessoas descobrissem o seu pecado, a vida dele estaria acabada, né? Imagina o grande rei ter a sua vergonha exposta, o seu pecado exposto. Se Davi confessa o pecado, acabou para ele.
E o que Davi descobriu é que, na verdade, o caminho para a felicidade e a verdadeira liberdade estava em justamente expor o seu pecado. Satanás, ele tenta nos aprisionar no nosso pecado com a ideia de que a nossa vida está arruinada se alguém descobrir quem eu sou de fato. Davi descobriu que aquilo que ele achava que seria o caminho da sua derrota foi o caminho da verdadeira vitória, da verdadeira alegria. Aquilo que ele achava que seria o caminho da tristeza sem fim, ter o pecado exposto, foi, na verdade, o caminho da felicidade. Quando ele confessou o seu pecado. Esse é o terceiro momento ali do texto, versículos 5 até o 7. Diz assim: então, reconheci diante de ti o meu pecado. Olha só, esse peso que estava sobre ele. Enquanto mantinha os pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer. É como se a mão de Deus estivesse me esmagando. Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado. Não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis a ti, os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercará de canções de livramento. O caminho para a liberdade, o verdadeiro caminho para a liberdade, não está em esconder o quanto nós somos pecadores, mas em confessar a Deus o nosso pecado. Alguém pode ler 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13? Texto que eu citei antes, a gente não leu, né? Quem encontrar pode ler bem alto. Doze, 13. Capítulo 12, versículo 13. Olha só. Poderia estar escrito, então Davi disse assim, não, eu pequei contra o Senhor. Eu vou cumprir uma penitência. Eu vou andar de joelho, vou subir a rua de calçamento da igreja, de joelhos. Eu vou doar tudo que eu tenho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não tem nada disso. Davi simplesmente chega diante do profeta e ele diz assim: eu pequei contra o Senhor. E Natan responde: e o Senhor te perdoou. Diante da confissão, Deus revela perdão. Sim, pode ler o 14, consequência. Exatamente. Ele tem um filho e o filho morre, né? Ele clama por aquele filho e o filho acaba morrendo. Consequência do pecado de Davi, né? Nós vemos muitas consequências do pecado de Davi em toda a sua família, né? A sua descendência teve muitos problemas por conta do pecado que ele cometeu, né? Mas o perdão, ele não é comprado. O perdão, ele não é comprado, não tem nada que nós possamos fazer para sermos perdoados. Davi simplesmente confessa o seu pecado e Deus revela o perdão a ele, né? Não tem nada que ele possa fazer para comprar esse perdão. Da mesma forma como quando Deus fala que ele vai colher a consequência do pecado, não tem nada que ele pudesse fazer para não colher essa consequência, né?
Davi ele fez tudo o que estava ao alcance dele para que o filho não morresse, não adiantou de nada. Porque não é pelas nossas obras, não é pelo que nós fazemos, o que nós temos a oferecer. Jesus, ele não pede a nós que nós façamos sacrifícios. Ele deseja um relacionamento onde nós o obedecemos, e nós vamos falar a respeito disso. Mas a obediência, ela é fruto desse relacionamento. Não é um sacrifício. Não são sacrifícios, não é o quanto eu posso oferecer a Deus, mas é o quanto meu coração é dele. Jesus não está pedindo que eu ofereça sacrifícios, mas que eu o obedeça. Porque ele não está interessado no que eu tenho a oferecer, ele está interessado em mim, no meu coração, entregue a ele. Né? Olha só, Davi confessa, não precisa fazer nada, não precisou cumprir uma penitência, não precisou fazer mais nada, não precisou nem mesmo oferecer justificativas ao seu pecado, dizer, não, eu fiz isso porque estava um momento tão difícil na minha vida, tu não sabe o estresse que eu estava. Não é? Não faz nada disso. Ele era o rei. Aos olhos de todos, Davi podia fazer o que ele fez. Aos olhos das pessoas, ele tinha autoridade para fazer o que fez. Davi, ele, de alguma forma, ele foi contra a lei. Ele fez algo ilegal. Não, ele era autoridade, ele tinha poder para fazer isso. Ele tinha poder para mandar quem ele quisesse para a linha de frente da batalha. Ele tinha poder para ter a mulher que ele quisesse. Deus mesmo fala isso. Se tu quisesse outras mulheres, por acaso tu não poderia ter? Tu é o rei. Ele podia ter o que quisesse, e isso dá a impressão de que Davi era livre para fazer o que quisesse. Porque ele podia fazer o que quisesse, nós pensamos que ele era livre para fazer o que quisesse. Na verdade, Davi não encontra liberdade em fazer o que queria. Davi encontra liberdade em se submeter ao reinado de Deus. Né? Davi ele não encontra liberdade da forma como o mundo diz que nós encontraremos. Que nós podemos fazer o que quiser. Siga os seus sentimentos, siga o seu coração, siga os seus impulsos, dê vazão aos seus sentimentos, dê vazão ao seu desejo, e aí você vai encontrar felicidade verdadeira. Liberdade é isso. Eu sinto e eu posso fazer. Liberdade é isso. Eu tenho vontade, então eu posso. Essa não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não está em seguir os nossos impulsos. Na verdade, isso é escravidão. Se você é dominado pelos seus impulsos, você não é livre, você é escravo. A verdadeira liberdade está em se submeter a Deus. Para nós parece até contraditório, né? Mas se você é dominado pelos impulsos da sua carne, você não é livre. Se você age sempre pelos impulsos dos seus desejos, você não é livre. Sabe quem que age pelo impulso? É bicho. Bicho não aprendeu a controlar os seus impulsos por uma convicção. Eu tenho a convicção de que isso não é certo. Então eu controlo os meus impulsos e eu não faço isso. É bicho que não tem esse discernimento. Nós muitas vezes agimos como bicho e achamos que a liberdade é isso. A evolução da humanidade é a humanidade não se culpar pelos seus desejos e agir como deseja. Isso é retrocesso, isso é agir como animal. Inclusive, no versículo 9, Davi diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Não seja como o cavalo ou o burro, porque é bicho que age pelos seus próprios impulsos. Né? Nós podemos entender aquilo que agrada a Deus e agir de acordo com isso. Muitas vezes nós cometemos alguns pecados
E nós imaginamos que eles são pequenos demais, são inofensivos, e que nós não precisamos confessar, nós não precisamos reconhecer. Lembra da dívida que eu falei que estava contra mim mesmo sem eu entender? Mesmo sem eu saber? Não interessa o tamanho do seu pecado. Você é pecador. E você precisa se arrepender do seu pecado. Confessar a Deus. Os pequenos pecados na nossa vida, eles podem nos tornar escravos ao longo do tempo. Eu ouvi uma história uma vez, até talvez eu já tenha compartilhado, de uma aranha que ela se encontrou com um besouro muito grande. Sabe aqueles besouro preto grandão? E a aranha era muito pequenininha. E aí o besouro pensou, agora já era, né? Essa aranha aí vai querer o que comigo? E a aranha ficava em roda do besouro ali, andava para um lado, andava para o outro, e o besouro, o que está fazendo? Não é? Olha o tamanho dessa aranha. Olha o meu tamanho, se eu quero, eu dou um pá, né? E a aranha andava para um lado, andava para o outro, e o besouro parado ali. Até que chegou um momento de tanto ela andar, ele falou assim, não, eu vou, deixa para lá e eu vou embora, né? E quando ele foi se mexer, ele não conseguia se mexer, não conseguia sair do lugar, porque a aranha começou a andar e dar voltas, e cada voltinha que ela dava, ela lançava uma teia que era invisível, né? Ela era tão pequenininha e a teia era imperceptível. E cada voltinha que ela dava, ela prendia ele com uma teia que parecia tão inofensiva, né? Mas de tanto ele se deixar enredar por aquela teia, ele ficou imobilizado. Muitas vezes, pecados pequenos parecem inofensivos, mas são uma teinha de Satanás nos enredando. E deixa para lá, não preciso pedir ajuda, não preciso falar com ninguém, eu não preciso confessar a Deus, eu não preciso, deixa, eu consigo resolver sozinho, eu faço, é só uma fase, é só estresse do dia a dia, é só isso, não sei o que. Dá uma e duas, você está enredado e você não consegue mais se desvencilhar daquele pecado que parecia tão inofensivo. Né? É uma teinha, mas uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. E daqui a pouco nós estamos presos. Quando nós confessamos nosso pecado a Deus, é como se nós estivéssemos clamando, Senhor, eu estou preso pelas teias de Satanás, mas eu sei que a tua mão é poderosa para me limpar, para me libertar. Né? Em último lugar, a alegria da obediência. Nós, assim como as pessoas olhavam para Davi, nossa, é o rei, pode fazer o que quiser, isso é felicidade. E Davi encontrou felicidade verdadeira em se submeter a Deus. Da mesma forma, nós imaginamos que prestarmos conta a alguém ou termos que obedecer a alguém é motivo para tristeza, de não sermos felizes, mas pelo contrário, muito pelo contrário, nós somos felizes de verdade quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. O texto diz assim, pode passar ali para mim, Guilherme. Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Tem um caminho a ser seguido. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem.
vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Quando nós lemos antes o Salmo 1, que falava que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não anda com quem? Não anda com os pecadores e não se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, né? Como é feliz aquele que obedece por completo. E nós falamos assim, eu não consigo obedecer por completo. Mas, a partir do momento em que nós somos perdoados por Deus, nós passamos a viver uma nova vida. E nós recebemos uma outra capacidade que não vem de nós, vem do Espírito Santo em nós, para que nós possamos, sim, obedecer ao Senhor. Uma vida com Cristo não é uma vida de rebeldia, desobediência, que eu digo assim, o importante é que eu sou aceito por Deus. Não. Uma vida com Cristo é uma vida de alguém que está sendo transformado. Não cheguei lá, não sou perfeito, mas estou sendo transformado. Eu busco viver em obediência a Deus, eu abri mão da minha rebeldia contra Deus e agora eu busco obedecê-lo. Sei que sou falho, sei que não obedeço por completo, mas eu não luto mais contra a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero viver essa vontade. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. A fé, ela resulta em obediência. Não é simplesmente acreditar, né? Mas confiar em Cristo, depositar a minha vida em Cristo, entregar por completo a minha vida. Deus não perdoa o nosso pecado para que a gente possa voltar a pecar mais ainda, né? Para que eu possa agora pecar à vontade, mas para que eu viva em obediência. É a mesma coisa. Acredito que eu já dei esse exemplo também, mas de um presidiário que sai da cadeia, que teve a sua pena anulada, né? Ou a fiança foi paga por alguém, e ele sai da cadeia, e ele acorda todo dia de manhã, na casa dele, e ele coloca um macacão de presidiário, e ele fica preso no quarto o dia inteiro, ele sai 1 hora para tomar sol, e volta para dentro do quarto, o horário do sol dele, porque ele se acostumou a viver assim, né? Vive como alguém que ainda é preso, sendo que ele não é mais preso. Quando Cristo anula a nossa pena, é para que nós tenhamos uma outra vida e não mais vivamos como alguém que é preso. Não mais vivamos como alguém que é escravo do pecado, mas como alguém que foi liberto. Liberto do pecado, né? Essa é a nova vida em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado e nós não vivemos mais dessa forma. O pecado ainda é uma realidade, ainda nós somos pecadores, mas não é mais o nosso estilo de vida. Isso nos traz verdadeira alegria e felicidade. Somos livres. Eu quero encerrar com uma frase de Tim Keller, eu gosto bastante, né? Mas ele diz assim: a religião diz, se eu obedecer, então Deus me amará e me aceitará. O Evangelho diz, Deus me ama e me aceita, por isso eu quero obedecer. Nós não obedecemos a Deus para comprar nada dele, para merecer nada. Nós obedecemos a Deus porque entendemos que Ele nos recebeu sem mérito algum. Nós obedecemos a Deus, buscamos viver de uma forma que agrada ao Senhor, porque nós entendemos que Ele nos aceitou em Cristo, sem que eu tivesse feito nada. Davi não fez nada para merecer perdão. O que ele fez, inclusive, não merecia, né? Ele merecia colher as consequências do seu pecado. Mas ele recebeu perdão.
Que Deus nos dê essa verdadeira felicidade, a alegria de ser aceito pelo Senhor. Nós somos livres para sermos felizes de verdade. Uma felicidade que está além da felicidade que nós podemos conquistar nesse mundo. Né? Vai muito além do que qualquer coisa, do que qualquer conquista que eu possa ter aqui. A felicidade de ser um filho de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, porque nessa noite nós podemos ouvir a respeito da Tua palavra, da verdadeira felicidade que nós podemos encontrar no Senhor. Alinhe o nosso coração ao Senhor para que nós possamos experimentar essa felicidade. Não a felicidade que o mundo tem procurado, não a felicidade que as pessoas têm gastado a vida procurando, mas a felicidade de alguém que entendeu que foi aceito e recebido pelo Senhor. Em nome de Jesus, molda o nosso coração para que nesse próximo ano nós possamos nos aproximar ainda mais de Ti. Para que nós possamos ter um novo nível de comprometimento com o Senhor. Para que nós possamos experimentar ainda mais do que significa uma vida ao Teu lado. Guarda as nossas vidas, a vida de cada um dos meus irmãos. A vida dessa igreja, Pai. Nos guarda como famílias e como uma família no Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada, desenvolver a nossa fé e desenvolver uma vida de obediência ao Senhor, Deus. Cuida os nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, cuida daqueles irmãos que estão viajando, cuida daqueles que estão na estrada. Em nome de Jesus, a Tua proteção esteja sobre cada um deles. Nos abençoa, Pai. Mais esse ano que o Senhor tem nos dado. Teu nome seja louvado, engrandecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.